Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar de como você vai fazer para juntar os seus primeiros 100 mil reais. Eu tô falando dos primeiros 100 mil reais porque você vai chegar a 1 milhão, a 2, a 3, se for disciplinado, constante, atencioso com sua vida financeira, tá certo? Então eu queria começar o vídeo de hoje falando que o número de 100 mil reais, o número de 1 milhão de reais é um número cabalístico, misterioso, enigmático e que ele ronda geralmente essas rodas de conversa financeira, seja no barzinho, seja em casa, seja numa roda de amigos. E é importante a gente contextualizar uma coisa. Antes da gente chegar nos 100 mil reais, antes da gente chegar no 1 milhão de reais, a gente tem um caminho para isso. A gente não vê as pessoas preocupadas em juntar o primeiro 1.000 reais, ou os 10 mil, os 20, os 30, até chegar aos 100 mil, como a gente não vê as pessoas preocupadas em começar a construir os 150, os 200 mil, 300, a chegar a 1 milhão. Então, a principal mensagem que está aqui hoje para vocês, para a gente começar esse vídeo, é que existe um caminho, uma jornada que precisa ser respeitada, para que você não seja catapultado da poupança ou de uma aplicação em conta corrente direto para um Bitcoin ou direto para um ativo que prometa dar a você uma rentabilidade altíssima. Então, a preocupação principal hoje nossa é começar, porque o principal desafio é realmente começar. Vocês já começaram a empurrar um carro que precisa pegar no tombo? Percebam que o início do processo ele é o mais difícil. É quando você começa a empurrar o carro, ele ainda está bastante pesado e para que ele crie movimento, para que ele crie tração, demora um certo tempo. Mas quando ele começa a rodar, quando ele começa a andar, mesmo você empurrando, você percebe que ele vai ficando mais leve ao longo do caminho. Então, com o investimento é da mesma forma, o vídeo de hoje está aqui para poder elucidar, clarificar e deixar o caminho mais tranquilo. Vamos lá. Epa, mas pera lá. O título do vídeo está falando de como juntar 100 mil reais. A nossa missão aqui ela é muito mais nobre, gente. Então, vamos diferenciar esses dois termos, porque a gente precisa aqui ensinar a investir para chegar em 100 mil reais. Juntar dá a percepção de que você vai colocar o dinheiro no pouquinho, ou na conta corrente, ou miseravelmente na finada poupança. E não tem nada a ver com isso. Então fica aí que até o final do vídeo a gente vai mostrar como investir para chegar nos 100 mil reais. Como a gente falou no início do vídeo, o nosso principal desafio é começar. É tocar a bola no meio do campo e botar o jogo para começar a andar. É a gente pegar o pezinho e molhar na água e começar a se sentir mais íntimo desse processo. E a gente não faz isso porque a gente tem um monte de objeção aqui na cabeça. Eu não começo a investir porque eu não conheço sobre investimento. Eu não começo a investir porque é arriscado. Eu não começo a investir porque eu não tenho dinheiro. E se você parar para pensar, é um processo que se retroalimenta. Eu não conheço justamente porque eu não comecei, porque eu não me aproximei. E como a gente vai retroalimentando esse processo, a gente vai procrastinando, vai empurrando esse momento de começar a investir, ele de fato nunca acontece. Se você tem dificuldade nessa ordem, eu vou deixar aqui em cima um link de um vídeo fantástico nosso que vai ajudar a destravar esse processo dessas objeções e deixar esse caminho um pouco mais tranquilo. Agora que você melhorou sua relação com o dinheiro, destravou essas objeções e pode começar a molhar o pezinho na água, pode dar o pontapé inicial na bola e começar a investir, a gente precisa definir com precisão o que é que a gente quer. A gente já tem o nosso objetivo, que é acumular, investir para poder chegar aos 100 mil reais. Eu preciso entender em quanto tempo eu consigo fazer isso. Quanto da minha renda eu preciso destinar para poder investir? Para essas perguntas não vai existir uma resposta objetiva para todo o público, para abranger todas as pessoas. Então eu preciso filtrar e criar uma situação média para poder trazer um exemplo para vocês. E a situação média é a seguinte: hoje o brasileiro tem em média uma renda mensal de R$ 2.700 aproximadamente. E para facilitar a conta, a gente vai pensar no número de R$ 2.500. Pegando esse número, a gente vai distribuir ele conforme aquela regra que todo mundo conhece, dos 50, 30, 20, aonde 50% da minha receita ela é destinada para as minhas despesas essenciais. 30% da minha receita é destinada para minhas despesas não essenciais. E 20% da minha receita é destinado para os investimentos. Então, se eu consigo pegar os R$ 2.500, que é a minha receita, e tirar 20% disso para investir, eu totalizo R$ 500 destinado de maneira média para os brasileiros comuns para investimento. Então a gente vai trabalhar com esse número de R$ 500
por mês. Algumas pessoas me procuram para tratar sobre esse percentual de 20% da receita destinado para os investimentos, sinalizando que podem investir 30%, que podem investir 40% da renda, e eu peço apenas um ponto de atenção. Invistam, mas não safem demais o padrão de vida de vocês. Eu acho que quando a gente reduz o padrão de vida demais para que a gente faça um investimento maior, isso termina não sendo sustentável no longo prazo. E o ideal é que você tenha uma constância, para que você não tenha um padrão de vida elevado num momento, reduzido em outro, e termine trazendo desconforto para você e para a família. De uma maneira análoga, ou seja, de uma maneira totalmente assimétrica, eu tenho também pessoas que sinalizam que não conseguem investir 20%. Eu digo, então invista 15%. A pessoa diz, eu não consigo investir 15%. Eu digo, então invista 10%. A pessoa diz, eu não consigo investir 10%. Eu disse, poxa, então investe 5%. Eu não consigo investir 5%. Eu disse, ó, para, irmão. Ou para, irmã. Então o problema seu não é aprender a investir ou começar a investir. Talvez você esteja mais precisando tratar o seu raio-x orçamentário ou, quem sabe, tratar dívidas. Eu vou colocar mais um vídeo aqui que vai tratar sobre as duas coisas e talvez ajude a você a melhorar esse raio-x orçamentário, esse seu fluxo de despesas e receitas, e quando isso estiver ajustado, a gente vem tratar sobre investimento. Tá, mas vamos voltar para os R$500, lembram? R$500 correspondem a 20% dos R$2.500, que é a renda média do brasileiro, renda média aproximada. Eu preciso pensar o seguinte, se eu for só juntando, não investindo os R$500, em quantos meses eu consigo chegar ao montante dos 100 mil? Vamos colocar na tela e fazer a conta aí. 100 mil reais dividido por R$500 de aportes mensais vão dar 200 meses de tempo, né, de investimento. E esses 200 meses vão corresponder a aproximadamente 17 anos. Pronto, eu já sei que juntando eu vou demorar 17 anos. Mas investindo, a gente precisa de um tempo menor, porque existe o efeito dos juros compostos que vai potencializar os nossos aportes. A gente pode encontrar em qualquer site, ou pelo menos em diversos sites, algum tipo de simulador que faça isso para a gente. É só você colocar no Google e pesquisar simulador de rendimento, renda fixa, você vai encontrar uma série de opções e eu vou deixar algumas aqui na descrição desse vídeo. Eu vou utilizar um simulador que a gente geralmente utiliza aqui dentro da empresa, é um simulador pago, mas ele tem a mesma função de um simulador gratuito que você pode acompanhar e buscar na internet. Vamos dar uma olhada aqui. Pronto, a gente está aqui no nosso simulador. Esse simulador, ele pede a idade da pessoa, nem todos os simuladores vão pedir isso, mas a gente vai colocar aqui como se você tivesse 30 anos. Eu vou colocar aqui um período de aplicação de 10 anos, a gente vai passar 10 anos aplicando ou aportando o valor de R$500. Lembrando, quando a gente juntou sem estar investindo, a gente utilizou 17 anos. Eu vou colocar aqui 10 anos para o nosso exercício. Capital inicial, eu vou deixar 0 aqui, a gente não tem nada para começar, lembrando, a gente está pisando na água agora, a gente vai dar o pontapé na bola agora. A nossa expectativa de aporte, ela é de R$500, como a gente já conversou. Nossos aportes vão ser aportes mensais, então todo mês a gente vai aportar os R$500. A gente vem para uma informação aqui que ela é importantíssima e ela vai variar de acordo a uma série de fundamentos macroeconômicos e de momentos da economia, que é a taxa de retorno, é a taxa de juros que vai rentabilizar o capital que você vai investir. Eu vou colocar aqui esses 10% que já está registrado no simulador, principalmente observando que as últimas informações que a gente tem sobre taxa de juros são informações que trazem projeções até 2026 pelo Banco Central, como vocês podem ver na tela, totalizam, em média, aproximadamente 10%. Pode ser que daqui para frente, ou de 2026 para frente, a gente tenha taxa de juros menores. Mas, para o nosso exercício, a taxa de juros de 10%, ela não é algo que seja arrojada demais para que a gente possa simular as nossas aplicações. Vamos dar uma olhada para ver como é que fica? Mas antes de apresentar os resultados, eu queria trazer uma informação valiosíssima. Se você vai realizar uma simulação para tomada de decisão, não esqueça de incluir uma variável que ela é importantíssima, é a inflação. Se você não coloca a inflação, você termina tendo uma projeção
sem contar com a perda do poder de compra que o dinheiro tem ao longo do tempo. Então é importantíssimo que em qualquer simulação para tomada de decisão você não esqueça de contemplar a inflação nessa conta. Nosso aplicativo, nosso site, onde a gente faz todas essas projeções, ele contempla essa possibilidade da inclusão da inflação. Aqui no exemplo a gente acabou não fazendo para que pudesse ser mais amigável, mais tranquilo e mais didático a nossa explicação. Mas se for para tomada de decisão, não esqueça de colocar a inflação, beleza? Vamos voltar aqui para o resultado. Vamos dar uma olhada que o nosso patrimônio em 10 anos, com aportes mensais de R$ 500, ele totaliza R$ 99.931. Aproximadamente R$ 100 mil. Então, o objetivo de chegar aos R$ 100 mil com aporte de R$ 500 mensais e uma taxa de juro anual de 10%, consegue contemplar o objetivo ou a meta, colocando o prazo de R$ 100 mil. Olha que dado interessante. Se a gente observar apenas os aportes que foram feitos de R$ 500, totaliza o valor de R$ 60 mil. Dos 100 mil, 60 mil foram aportes, ou seja, os R$ 500 mensais. O restante do valor, R$ 39.931, são relacionados aos juros. É o efeito bola de neve que os juros compostos acabam trazendo para o nosso patrimônio. Olha como é interessante esse aspecto de o dinheiro trabalhar por você. Então, em 10 anos, a gente consegue ter 60% do nosso patrimônio em aporte e 40% do nosso patrimônio em juros. Eu vou trazer mais uma tela que ela traz a percepção mais real, dá para você enxergar melhor o que é isso. Dá uma olhada. Nessa tela, que é um processo de formação do patrimônio, você percebe que até o 5º ano, o nosso patrimônio é composto 78% por aporte, ou seja, aqueles R$ 500, e 22% pelos juros. Quando a gente observa até o 10º ano, ou seja, no 10º ano, o nosso patrimônio é formado 60% por aporte, os R$ 500, e 40% por juros. Perceba que ao longo do tempo, o aporte ele vai ficando cada vez menos representativo e os juros ele começa a ficar mais representativo. Vamos dar uma olhada até o 35º ano, o que é que acontece? Quando chega lá, depois de 35 anos, o nosso aporte passa a representar 12% do nosso patrimônio. E os juros passa a representar 88% do patrimônio. Como a gente não fez uma projeção para 35 anos e apenas para os 10 anos, aqui fica apenas uma provocação para que a gente possa entender como os juros compostos termina potencializando os nossos aportes e os nossos investimentos no longo prazo. Vamos dar uma olhada agora como é que fica a nossa evolução patrimonial. Está aí na tela para vocês. Observem, deixa eu fazer apenas um ajuste para que vocês possam enxergar melhor a evolução desse patrimônio. Vamos dar uma olhada que o ideal na construção patrimonial é que a gente não observe apenas os R$ 100 mil, que seria o final do processo depois de 10 anos. Porque quando a gente tem um objetivo de longo prazo, onde fica muito dilatado esse tempo, você começa a talvez perder tração ao longo do caminho. A minha provocação é que a gente comece a fracionar os nossos objetivos, porque a gente vai ter a sensação de pequenas vitórias. Dá uma olhada nesse exemplo. O meu primeiro objetivo é chegar em 2024 com R$ 6 mil de patrimônio. Durante o ano de 2023 eu consegui poupar, economizar e investir R$ 500 mensais e cheguei em 2024 com R$ 6 mil de patrimônio. Eu comemoro essa vitória. Eu parto para 2025 com a outra percepção de meta. Minha meta é chegar a R$ 13 mil de patrimônio. E quando eu chego a 2025 eu consigo cumprir essa meta, eu estou pronto para seguir para a minha próxima meta de 2026 e seguir ao longo dessa jornada até conquistar a minha meta final de R$ 100 mil em 2033. Então, quando eu fraciono a minha meta, eu consigo ter a percepção de pequenas vitórias ao longo do processo. Então, essa é uma dica especialíssima para que você possa não desistir no meio do caminho, cumprindo metas menores até alcançar a meta maior, nesse caso aqui de R$ 100 mil.
Vamos para as conclusões do nosso vídeo. Observe, 100 mil reais não está tão distante da gente assim. A gente precisa notar e ser coerente também que nem todo mundo vai ter condição de poupar os 20% da receita. A gente sabe disso, mas é preciso começar. A gente já entendeu que o principal desafio, a principal trava que o brasileiro tem hoje é começar. Então inicie com 5% da sua receita, com 10%, com 15%, com 20% que seria o ideal, mas comece. E outro ponto que é interessante, R$ 2.500, que é a renda média do brasileiro, que foi dada como exemplo, ela não pode ser mantida ad eterno. Se hoje você ganha os R$ 2.500 e está dentro dessa média de rendimento dos brasileiros, vamos pensar que daqui a 2 anos você está ganhando R$ 2.700, daqui a 3, R$ 3.000, daqui a 4 anos, de repente, está ganhando R$ 5.000 e aumentando a sua receita, você amplia a possibilidade de estar aportando um valor maior. R$ 5.000 de receita hoje, tendo 20% de aportes para investimentos, simboliza que a gente vai investir R$ 1.000 por mês. E investindo R$ 1.000 por mês, você não precisa de 10 anos para chegar aos R$ 100.000. Eu espero sinceramente que esse conteúdo de hoje tenha aberto portas para que a gente inicie o nosso processo de investimento, como eu falei, já falei algumas vezes, molhe o pezinho na água e possa trazer mais esperança de que a gente consiga chegar aos R$ 100.000 e quem sabe migrar dos 100 mil para a gente conversar no próximo vídeo de R$ 1 milhão e tornar isso possível para toda a população. Eu espero que tenha feito sentido para vocês, espero vocês no próximo conteúdo. Um abraço!